Dando continuidade ao estudo do planejamento da capacidade produtiva, agora vamos falar um pouquinho sobre as medidas de capacidade. A partir das capacidades calculadas anteriormente, nós podemos calcular algumas medidas de capacidade, e a primeira delas seria a utilização, que é a porcentagem da capacidade disponível que realmente é utilizada. Então, para calcular essa utilização, nós vamos dividir a capacidade real pela capacidade disponível e multiplicar por 100. Né? Quando a gente utiliza essa utilização dessa medida de desempenho, né? Quando a gente utiliza a utilização para medir o desempenho da empresa, alta utilização, ela pode ser ruim em alguns casos, né? Então, assim, quanto mais a gente utiliza, melhor, mas em alguns casos a alta utilização pode ser ruim. Por exemplo, em caixas automáticos, por que pode ser ruim? Porque pode haver fila, né? Quanto mais pessoas, maior é a quantidade da fila. Né? Pistas de pouso, haveria congestionamento, atrasos, né, de voo, se a gente utilizasse o máximo que a gente pode, né? Vendedores resultando em espera para clientes, tá? Então, esses casos, a utilização com medida de desempenho, a alta utilização, ela seria ruim. Tá? Uma outra medida de capacidade é a eficiência, então é muito utilizada essa medida aqui. Então, a eficiência é a porcentagem da capacidade efetiva realmente utilizada. Ou seja, é a capacidade de produção real vezes 100, né? Dividido pela capacidade efetiva vezes 100. Então, o que a gente tem aqui, ó? A capacidade real, que é aquela que a gente considera paradas programadas e não programadas, dividida pela capacidade efetiva, que é onde a gente realmente está considerando, né, todas as paradas programadas. Então, a capacidade efetiva de produção, vezes 100. Então, quanto maior for esse valor, melhor, né? E nos nossos exemplos, né, vamos calcular então essa capacidade de utilização e a capacidade efetiva. Então, só relembrando, nós temos, né, que a capacidade instalada é de 576 mil, a efetiva 210 mil e a real de 168 mil lenços por dia. Então, ó, lembrando que para calcular a taxa de utilização, nós dividimos a capacidade real pela capacidade instalada e multiplicamos por 100%. Então, no nosso exemplo, ó, a capacidade real 168 mil dividido por 576 mil vezes 100%. Então, nós estamos utilizando 29,16% da capacidade instalada do equipamento. Tá? E quando a gente calcula eficiência, né, que é a capacidade real por capacidade efetiva vezes 100, nós temos 168 mil dividido por 210 mil vezes 100%. Então, a eficiência é de 80%. Tá? Então, quanto maior for a eficiência, melhor, né? Nós estamos utilizando de maneira mais efetiva os nossos recursos disponíveis. Tá? Por hoje é só e até a próxima aula.